Primeira manhã que você acordou, levantou para ouvir a palavra de Deus, talvez seja a primeira mensagem do ano que você vai ouvir. Então, eu queria te convidar para a gente pensar um pouquinho sobre algumas coisas, algumas resoluções que nós podemos fazer para 2023, para esse ano novo que se inicia hoje. E nesse ano a gente vai passar por grandes mudanças, não é verdade? A gente vai passar por algumas mudanças na nossa igreja, na forma de a gente fazer algumas coisas, alguns eventos, programações. Nós passamos por mudanças no nosso país e por isso nós precisamos olhar para aquilo que Deus nos fala, para aquilo que Deus demonstra na sua palavra como resoluções boas para a gente ter, coisas que a gente precisa pensar no ano novo, né, naquilo que se começa, o que a gente precisa para 2023. Para isso eu queria te convidar então para abrir a sua Bíblia lá em João, Evangelho segundo João, capítulo de número 20. Semana passada eu falei sobre o capítulo de número 15, vamos pular aí 5 capítulos. João, capítulo de número 20. E nós leremos nessa manhã dos versículos 19 até o versículo de número 29. São 10 versículos que nos guiam na meditação dessa manhã. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 ao 29. Palavra do Senhor, queridos, em João, Evangelho conforme João nos escreveu, capítulo 20, do versículo 19 ao 29, a palavra do Senhor diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estende também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos achegamos mais uma vez ao Senhor nessa manhã de domingo, clamando para que o Senhor fale conosco, como nós precisamos ouvir a voz do Senhor, Deus. Fala conosco, usa a Tua palavra, que o Teu Espírito fale profundamente aos nossos corações e nos transforme à imagem e semelhança do Senhor. Que a Tua vontade, ó Deus, seja sempre o alvo das nossas vidas, sempre aquilo que nós desejemos sempre buscar. Fala conosco, precisamos muito ouvir a voz do Senhor. Que a Tua palavra, Deus, seja aquilo que de fato nos guie ao longo desse novo ano de 2023, independente do que aconteça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele tem uma característica de trazer várias palavras de Jesus, palavras pequenas, afinal de contas são apenas palavras, não é? Jesus não traz grandes ensinamentos, grandes frases, grandes textos aqui, mas ao longo das suas falas e ao longo da apresentação desse texto, nós podemos encontrar algumas palavras que são muito boas, para que nós possamos construir algumas resoluções de como nós devemos viver 2023, como nós devemos pensar esse ano,
Na realidade, nós devemos pensar qualquer ano, qualquer dia, qualquer semana, qualquer momento da nossa vida, à luz desse e de outros textos. Mas eu penso que esse texto, e esse texto tem falado comigo já há algum tempo, ele traz essa junção dessas palavras aglomeradas, e isso nos ajuda a pensar um pouco melhor naquilo que nós queremos viver, naquilo que nós estamos sonhando viver para 2023, e naquilo que nós precisamos viver em 2023, e naquilo que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. E hoje eu quero dar uma de Hernandes Dias Lopes, com toda a humildade, porque às vezes, para quem conhece ou para quem não conhece, ele às vezes faz umas pregações com 8 pontos, 11 pontos, já viu uns negócios desses? Eu quero fazer mais ou menos isso hoje, trazendo algumas palavras nesse sentido, como os pontos da mensagem. Ao invés de ser mensagem com pontos que eu criei, eu vou usar apenas os pontos que o próprio texto nos diz, baseado nas palavras que ele constrói da própria pessoa de Jesus. Então a primeira coisa que o texto nos fala, irmãos, é a respeito do medo. Esses irmãos, eles estavam reunidos ali depois da crucificação de Jesus, aguardando ainda algumas coisas que precisavam acontecer, e eles estavam com medo, eles estavam apavorados. O próprio texto de Atos, capítulo 1, vai demonstrar para nós que os discípulos estavam profundamente amedrontados, profundamente inseguros, talvez ansiosos, porque não sabiam exatamente o que iria acontecer, como seriam as coisas. E nós precisamos ser honestos. Nós não sabemos como vai ser esse ano. Na verdade, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a meia hora, que dirá o que vai acontecer o ano todo. Mesmo assim, nós construímos no nosso coração um monte de resoluções, de pensamentos, de sonhos, de desejos que nós queremos que aconteça, ou de que nós não queremos que aconteça. Muitos desses objetivos, sonhos, propósitos que a gente cria e pensa ao longo do ano vão acontecer, e muitos serão frustrados. Muitos outros, inclusive, serão acrescentados de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas é verdade, irmãos, que talvez nunca na história da nossa humanidade, principalmente depois de um período grande de guerras que nós sofremos nesse século, nós sofremos tanto com a ansiedade, nós sofremos tanto com a insegurança e nós sofremos tanto com o medo. Hoje nós temos uma grande oportunidade científica, nós nos aprofundamos no conhecimento, na filosofia, as pessoas estão cada vez mais globalizadas, é cada vez mais fácil de encontrar produtos, serviços, ajuda e tudo mais. E, no entanto, as coisas parecem nos trazer cada vez mais insegurança. As coisas parecem nos trazer cada vez mais ansiedade, cada vez mais medo. Parece que nós não estamos evoluindo em segurança, mas pelo contrário, nós estamos aparentemente regredindo. E nós, crentes, não somos imunes ao medo, muito pelo contrário. Nós ainda sofremos com um medo que, pelo menos no nosso país até então, é silencioso. É o medo da perseguição. O medo do que acontecerá com aqueles que declaram abertamente o seu amor pelo Senhor Jesus, que proclamam o Evangelho de Cristo Jesus. Nós bem sabemos, irmãos, que esse é um medo que toma conta do nosso coração. Essa é uma ansiedade que faz parte da nossa vida e que nunca deixará de fazer parte. Afinal de contas, aqueles que pregam o Evangelho, segundo a própria palavra nos ensina, são odiados pelo mundo. E se nós não somos odiados é porque talvez nós não estamos pregando o Evangelho verdadeiro. Por mais duras que sejam essas palavras, irmãos, muita coisa tem tomado conta do nosso coração e tem causado essa ansiedade. Será que nós teremos trabalho em 2023? Será que as nossas finanças pessoais permanecerão estáveis ou se degradarão? Como será o governo em 2023? Como será a política? Como será o mundo? Como serão as ideologias? Como será a perseguição? Como vai ser a nossa vida familiar? Como vai ser a vida eclesiástica? O que nós vamos passar em 2023? Tudo isso nos causa medo. Mas então, nós temos a entrada triunfal de Jesus.
Jesus entra naquele lugar onde os discípulos estavam com medo, onde a insegurança, a ansiedade reinavam, e aí Jesus traz aquela palavra que é uma palavra quase mágica, né? Que a paz seja com vocês. Quando o medo reina, irmãos, quando a ansiedade se levanta contra nós, quando a insegurança toma conta do nosso coração, é nesse momento que nós precisamos então contar com a paz de Cristo. Somente a paz de Deus, somente a paz de Cristo, a paz do nosso Salvador, aquela que excede todo o entendimento, é que de fato pode aplacar, pode acalmar, pode dissolver o medo, a ansiedade e a insegurança e a angústia que muitas vezes toma conta do nosso coração e aperta o nosso peito. Não existe maneira, irmãos, de curar essas coisas a não ser com a paz de Cristo. Não existe ciência, não existe política, não existe finanças, não existe trabalho, não existe família, nada, não existe absolutamente nada que pode aplacar o medo a não ser a paz de Cristo. Porque a paz de Cristo somente Ele pode nos dar. E é isso que nós precisamos também buscar em 2023. E todos os momentos da nossa vida, mesmo aqueles que nós estamos alegres, felizes, onde tudo parece que vai bem, nós precisamos buscar constantemente essa paz de Cristo. Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia, isso precisa fazer parte de quem nós somos, da construção da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa vida devocional. Precisamos buscar, irmãos, paz de Deus. Não a paz dos homens, não a paz que as finanças podem causar, não a paz que um bom emprego pode nos trazer, que uma boa vida familiar pode nos trazer, mas a paz de Deus. Essa sim pode exceder todo o entendimento e essa é a única que pode de fato aplacar os nossos medos. E é por isso, irmãos, que se você sente alguma ansiedade ao longo desse ano, se você sente alguma ansiedade, algum medo, alguma insegurança ao longo da sua vida, então você precisa buscar a paz de Cristo. Você precisa buscar cura em Jesus. Você precisa buscar essa paz para que você então possa desfrutar de um momento de alívio, de um momento de tranquilidade. Porque senão, irmãos, nós vamos viver uma busca eterna para nos livrarmos dessa ansiedade, desse medo, e nós nunca vamos encontrar. Porque a única coisa que pode nos trazer isso é a paz de Jesus. É a presença santa, doce de Jesus em nós, que dissipa todo o medo a partir e através do seu amor. Mas o texto ainda, ele continua, e ele nos chama então para uma outra palavrinha. E depois que o medo nos assola, depois que nós aprendemos que a paz é a única coisa que pode aplacar e curar esse medo e essa ansiedade, nós então podemos desfrutar de alegria, de felicidade, de tranquilidade, de um momento de calmaria, mesmo em meio aos tormentos da vida, ou daquilo que pode nos causar alguma aflição, nós podemos ter alegria, se essa alegria não for a alegria dos homens. Se essa alegria não for a alegria provocada pelas muitas coisas que entorpecem os nossos sentidos, se essa alegria não for aquela alegria fantasiosa das redes sociais, né, que nas fotos aparentamos alguma coisa muito boa, mas por dentro nós estamos chateados, entristecidos, ansiosos, com medo, ou várias outras sensações ruins, né? Desde que essa paz não seja a paz dos homens, desde que essa alegria não seja a alegria dos homens, nós com certeza estaremos muito bem servidos. Mas essa alegria, ela precisa ser a alegria de Jesus. Ela precisa ser a alegria de servir a Deus, a alegria de estar na comunhão dos santos. Ela precisa ser a alegria da devocional, a alegria de ler a palavra de Deus e encontrar nela respostas para aquilo que nós vivemos. Ela precisa ser a alegria de passar tempo com Deus, de orar ao Senhor. Ela precisa ser a alegria de buscar conhecer o Senhor cada vez mais, de viver uma vida de louvor e adoração constante.
E não se engane, irmãos, eu não estou dizendo que a gente vai colocar um sorriso falso no nosso rosto e aí fingir que nada de ruim está acontecendo. Olha que maravilha, né? Eu estou vivendo uma plenitude de tempo enquanto está tudo ruindo na sua vida. Não é isso. Mas é saber, irmãos, que mesmo em meio às grandes tristezas, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio ao maior de todos os sofrimentos, a alegria de Deus toma conta do nosso coração, porque ela não é nossa. Não é uma alegria construída pela mão dos homens e que pode ser destruída, mas é um presente que Deus nos dá. É uma gota do céu. É uma gota preciosa daquilo que nós viveremos com Jesus quando chegarmos na Nova Jerusalém Celestial. De quando podemos receber do Senhor o presente maravilhoso de ter toda a lágrima enxugada do nosso olho quando nos encontrarmos com Ele. Para sempre, de maneira definitiva, perfeita e eterna. Nós precisamos buscar essa alegria. A alegria de Jesus. A alegria de servir a Deus, de conhecer a Deus, de amar a Deus. A alegria de saber que nós somos salvos em Cristo Jesus e que isso não vem de nós. Que nós não precisamos fazer absolutamente nada para conquistar essa alegria, mas ela é um presente de Jesus. E conforme nós nos relacionamos com Jesus, conforme nós aumentamos a nossa intimidade com Jesus, essa alegria vem naturalmente. Ou talvez até de maneira sobrenatural. Nós passamos, irmãos, muita parte da nossa vida, muito tempo, a gente desperdiça muito tempo buscando uma alegria fantasiosa. Buscando uma alegria momentânea, temporária, construída pelas mãos dos homens e que qualquer tristeza, qualquer mudança de vida pode destruir completamente essa alegria, essa pseudo-felicidade. Mas a alegria de Jesus, ela não vem de nós. Ela é um presente de Deus e, portanto, somente Jesus poderia nos tirar e é algo que Ele não faz. Se nós estamos nos arrependendo de um pecado grave, nós podemos nos alegrar, porque sabemos que o perdão virá. Se nós estamos num processo de cura interior das nossas emoções, se Deus está tratando o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa insegurança, a nossa depressão, a nossa falta de amor a Deus, a nossa falta de fé, enfim, qualquer outra coisa, nós ainda assim podemos nos alegrar, porque o Senhor cura, porque podemos encontrar cura, podemos encontrar solução em Jesus. Nós precisamos, irmãos, buscar a alegria da salvação, a alegria da presença de Jesus, a alegria da intimidade com Deus. Muitos têm se alegrado, e hoje nós vamos testemunhar disso, né? E testemunhamos durante muitos anos exatamente isso, pessoas que se alegram em pessoas. Pessoas que se alegram em políticos, em ideologias, em filosofias. Pessoas que se alegram nas ciências humanas, ou no conforto que ela pode nos trazer. Pessoas que se alegram no dinheiro, na prosperidade financeira. Pessoas que se alegram no bom emprego, no casamento, nos filhos, na família. Pessoas que se alegram nos bens materiais. Pessoas que se alegram na sua formação. Pessoas que se alegram em si mesmas, por causa de quem elas acham que são, ou pensam que são alguma coisa diante de Deus ou dos homens. Pessoas que se alegram na fama, no poder. Mas essa alegria é passageira. Essa alegria é absolutamente vã. Essa alegria é absolutamente frágil. E pode ser a qualquer momento e por qualquer coisa destruída. Mas a alegria de Jesus é eterna. A alegria de Deus é um presente que Deus nos dá, assim como a salvação, e não é tirada de nós. Deus não remove, não toma de nós os presentes que Ele nos dá, e é por isso que nós precisamos nos alegrar em Deus. Porque a alegria dos homens, irmãos, é facilmente destruída. A próxima coisa que nós aprendemos nesse texto é que depois que nós aprendemos a vencer o medo, a ansiedade, a insegurança com a paz de Jesus, nós aprendemos a nos alegrar em Jesus, então nós precisamos ser enviados por Jesus. E nós somos enviados para a proclamação do Evangelho. E esse é um tema que nós vamos trabalhar muito esse ano. Esse é um tema que precisa ser muito caro para nós, que precisa ser um tesouro precioso, porque de fato é um tesouro precioso.
Isso é o que nós proclamamos para as pessoas desse mundo. É isso que nós levamos, que existe cura para o pecado, existe cura para o medo da morte, que existe cura para a insegurança da vida, das ansiedades que essa vida nos causa, que a vida finita, mortal nos causa. E isso é a paz de Deus, é a paz de Jesus, é a paz de sabermos que alguém deu a vida por nós, que nos alegra e que nós agora levamos essa alegria para as outras pessoas, que nós proclamamos exatamente isso, a salvação, a alegria de sabermos que nós não estamos desamparados nesse mundo, que há esperança não só para essa vida, mas para a próxima, que Jesus venceu a morte, que já não precisamos mais olhar para a morte com aquela frase que o conselho popular sempre diz, né? Existe solução para todas as coisas, menos para a morte. A gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Pelo contrário, nós não damos jeito para nada. Nós não damos jeito para nada. Mas Jesus pode dar jeito para tudo, inclusive para a morte. E principalmente para a morte. Portanto, nós não precisamos de fato nos preocupar. E se morrermos hoje, estaremos com Jesus. E se as coisas complicarem, Deus é o nosso guardião, é o nosso cuidador, é aquele que zela por nós, é aquele que nos ama. E nós precisamos então proclamar esse amor perfeito, maravilhoso, eterno, extraordinário, gracioso, indizível, que não existem palavras humanas para explicá-lo. Nós somos enviados por Jesus para demonstrar e para levar, para proclamar com palavras, ações, exatamente esse amor de Jesus, essa paz de Deus, essa cura do pecado, da morte, da insegurança, da ansiedade, do medo, levar a alegria de Jesus para as outras pessoas, para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que vivem com base naquilo que os homens podem construir, naqueles que vivem num fio de insegurança. Nós precisamos levá-los para a terra firme, que é Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, e nós somos chamados para isso, para proclamar essa alegria, para proclamar a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, de que Ele veio e construiu esperança para nós. Meus irmãos, mas se nós precisamos então proclamar o Evangelho, nós não podemos fazer isso com as nossas próprias mãos. Nós não conseguimos pregar o Evangelho com as nossas próprias mãos, nós não conseguimos falar da nossa própria boca. Nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de algo além, de algo sobrenatural que nos guie, que conduza as nossas vidas, que nos ensine o que nós devemos fazer, que guie os nossos passos, que seja o GPS da fé, que seja o GPS da palavra, do entendimento, de como nós devemos prosseguir. E aí então o Senhor Jesus também nos demonstra o que nós precisamos. E nós precisamos, ser cheios do Espírito. 2023 é um ano que nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, buscar intimidade com Deus. Como nós precisamos buscar intimidade com Deus? Como nós precisamos buscar segurança em Jesus? Como nós precisamos buscar alegria em Jesus? Como nós precisamos buscar o entendimento, o consolo, o conforto que só o Espírito de Deus pode nos trazer. Como nós precisamos buscar o arrependimento dos pecados, que só o Espírito pode nos convencer. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito. E não se engane, eu não estou dizendo que nós precisamos buscar dons. Se recebermos dons, que bom também. Mas não é os dons, não é dom. É cheio de intimidade com Jesus. É cheio de amor por Jesus. É sabermos e desejarmos falar de Jesus do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. É levar todas as nossas conversas, independente do assunto que seja, para Jesus, para Deus. Sim, mas as finanças e a política e não sei o que, e sei lá o que mais, e os problemas e a vida e não sei o que. Mas e Jesus? Como que Jesus resolve isso?
Qual é a resposta de Jesus para a política, para as finanças, para o desespero, para o medo, para a insegurança, para a ansiedade, para a depressão, para as enfermidades, para a falta de emprego ou para os empregos, para as amizades boas e ruins, para os problemas familiares ou para a alegria familiar? Qual é a resposta de Jesus? O que Jesus tem a dizer? O que Deus pode fazer? É isso que nós precisamos buscar. E isso nós só vamos encontrar tendo intimidade com Jesus, sendo cheios do Espírito, tendo vontade de falar de Deus, tendo vontade de buscar o Senhor cada vez mais, amar a sua palavra, conhecer a sua palavra, amar cada vez mais orar, falar com Deus, buscar e construir essa intimidade com Jesus. Nós precisamos, irmãos, buscarmos sermos cheios do Espírito. E como nós precisamos fazer isso? Como nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito de Deus? Como a gente precisa ser cheio de intimidade com Jesus? Como nós precisamos deixar de viver um Deus distante para viver um Deus próximo de nós? Um Deus íntimo, um Deus de quem a gente sabe de quem a gente está falando, de quem a gente tem convicção, de que a gente olha para as coisas e a gente sabe a resposta certa para dar para as pessoas. Olha, pastor, e a política, o que vai acontecer do nosso? Não interessa o que vai acontecer, Deus é maravilhoso, Deus está no controle, é saber dessas coisas, é poder proclamar isso. Essa esperança que só pode vir quando nós somos cheios do Espírito. E nós precisamos buscar isso, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo, cheios de intimidade com Deus em 2023 e todos os momentos da nossa vida. Possamos buscar isso. Mas a intimidade com Deus, ela nos traz uma responsabilidade e ela também nos traz uma dádiva. Essa dádiva, irmãos, é a dádiva do perdão. É a dádiva do perdão. Se nós somos cheios do Espírito, nós podemos ter possibilidades, nós somos possibilitados, capacitados a lutar contra o pecado. Pecado que domina o nosso coração, que nos aflige, pecado que nos consome, que muitas vezes nos escraviza. Sozinhos nós não podemos lutar contra o pecado, mas cheios do Espírito, nós somos capacitados a dizer não para o pecado, a abandonar a pecaminosidade do nosso coração e a vivermos uma vida de santidade. Uma vida de busca de intimidade com Deus nos leva naturalmente a uma busca de santidade, a uma busca de arrependimento dos nossos pecados, de cura, de restauração, de ressolução, de desassociação com aquilo que nós fizemos no passado. Uma vida de arrependimento, de alegria, porque nós sabemos que Deus nos perdoa, de que Deus é bom, é gracioso, é misericordioso, é fiel, e que tira toda a nossa culpa. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são cheios do Espírito, cheios de intimidade com Deus, que confessam os seus pecados a Jesus e que por eles são perdoados. Mas isso também nos traz a responsabilidade. O perdão é uma dádiva, é um presente. A responsabilidade, irmãos, é que nós também precisamos aprender, e aqui nós precisamos aprender muito, irmãos, da mesma forma que nós temos intimidade com Deus, a termos intimidade com as pessoas. Da mesma forma que o Senhor nos ama, nós precisamos demonstrar amor pelas pessoas. Se nós vamos pregar o Evangelho, nós precisamos amar os pecadores. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos construir intimidade com as pessoas, mesmo e principalmente com aquelas que nós não gostamos, com aquelas que são difíceis, com aquelas que às vezes não têm o mesmo feeling que a gente tem, né? A mesma intimidade, os mesmos gostos, as mesmas coisas que a gente faz, os mesmos interesses, mas nós precisamos achar um jeito de amar essas pessoas. Mas isso não vem de nós. Isso não vem de nós. Porque se for só por nós, só pela carne, nós só vamos buscar aqueles que nos interessam. Nós só vamos almejar aquelas amizades, aqueles relacionamentos que trazem algum benefício para nós. Não é isso, não é para isso que Deus nos chama.
E como que nós podemos amar as pessoas? Como que nós podemos construir algum tipo de intimidade, mesmo que não seja assim uma intimidade profunda, uma intimidade de amizade mesmo, né? Mas uma intimidade que nos leve ao amor. Amor não precisa levar a intimidade, a intimidade não. Amor não precisa construir amizade. Amor é mais do que amizade. Eu diria que a amizade é até um passo antes do amor. Dá para ser amigo sem se amar a pessoa, inclusive. Mas o que Deus nos chama é para amar as pessoas. Amar as pessoas. E para isso Ele nos capacita. Para isso Ele nos capacita. E todas essas coisas que eu falei aqui são as capacitações de Deus. É o curso de Deus para construir o amor pelas pessoas. Nós precisamos de paz com Deus. Nós precisamos de alegria dada por Deus. Nós precisamos de proclamação do Evangelho. Do chamado de Deus para proclamar o Evangelho. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E nós precisamos viver em arrependimento e santidade. Aí nós conseguimos então amar as pessoas. Porque amor, irmãos, não é uma coisa humana. Não é um sentimento, uma sensação. Amor é um dom sobrenatural de Deus. Só Deus nos constrói amor. Só Deus nos permite amar as pessoas. E só Ele pode nos capacitar a isso. Não adianta a gente tentar, a gente se esforçar, a gente fazer obra social, a gente se matar de fazer um monte de coisa. Não adianta. Porque isso tudo vai virar apenas obra. Só obra. É o Senhor que pode e nos capacita a amar as pessoas. E é difícil, irmãos, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que o nosso coração vai ficar angustiado, vai ficar apertado, vai ficar magoado, vai ficar dolorido. Mas ainda assim o Senhor vai continuar nos capacitando, cada dia mais. O perdão virá, o arrependimento virá, a restauração virá. E Deus vai construindo assim e nos capacitando a amar uns aos outros. E como nós precisamos disso. Como nós precisamos nos amar. Mas não esse amor humano, né? O amor de Deus. Isso nós precisamos muito. E aí então, irmãos, depois do amor, nós chegamos na última parte dessa mensagem. Se você já não está aguentando mais, muitos pontos, né? Chegamos então à última parte. A última coisa, a última instrução para a gente viver um ano de 2023, para a gente viver momentos preciosos com Deus todos os dias da nossa vida, independente do que esteja acontecendo. Irmãos, nós precisamos de uma coisa só. Para tudo isso nós precisamos de um elemento só. Nós precisamos de fé, Heve. Como a gente precisa de fé. Como a gente vive sem fé. Sem fé em Jesus, a gente tem fé nos políticos, não é verdade? A gente tem fé na ideologia, na economia. A gente tem fé no dinheiro. A gente tem fé no emprego. A gente tem fé na família, nas construções humanas. A gente tem fé na ciência que pode nos dar conforto, que pode melhorar os medicamentos e as curas e os tratamentos médicos, que pode melhorar o nosso meio ambiente, a nossa forma de viver. A gente tem fé nas pessoas erradas, nas amizades. A gente tem fé em tantas coisas. E muitas vezes a gente esquece de ter fé em Jesus. A gente deixa de lado a fé em Jesus, porque aparentemente essas outras coisas, elas são palpáveis. A gente pode tocar na ciência. A gente pode tomar o remédio. A gente pode olhar os benefícios da ciência. A gente pode ver os benefícios da ciência. A gente pode comer aquilo que a ciência produz, na agronomia. A gente pode ver e aproveitar os benefícios de uma economia saudável. A gente pode testemunhar, né? A gente pode vivenciar um bom emprego, ou os benefícios de um bom emprego, de uma vida familiar saudável. A gente pode vivenciar os benefícios de um casamento, de ter filhos. A gente pode vivenciar os benefícios dos bens materiais. A gente pode ver as pessoas. A gente vê as pessoas em todos os lugares, né? Nas redes sociais. Se a gente não consegue encontrar com elas, a gente vê elas nas redes sociais. E por isso é muito mais fácil acreditar nas pessoas. Mas a própria palavra vai nos ensinar, muito antes de Jesus, inclusive, no Antigo Testamento ainda, maldito
É o homem que confia, a gente pode aqui trocar esse confia por acredita no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Nós precisamos, irmãos, acreditar em Jesus, depositar a nossa esperança em Deus, depositar a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Jesus, de que é Ele que de fato pode resolver os nossos problemas, mesmo que seja por meio da ciência, por meio dos remédios, por meio das pessoas. Mas nós não podemos, irmãos, acreditar nas pessoas. Nós não podemos acreditar na ciência, nas ideologias. Nós não podemos acreditar na esperança de um mundo melhor. Porque a única coisa que pode nos dar um mundo melhor é quando nós vivermos para Jesus. É quando nós vivenciarmos a palavra de Deus todos os dias, constantemente e profundamente nas nossas vidas. É quando Jesus transformar as nossas vidas. A ciência não transforma a vida de ninguém. A ciência não muda quem nós somos. A ciência não pode curar o pecado. Os homens não podem curar o pecado. Só Jesus pode nos transformar. Só Deus pode curar e perdoar pecado. Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos livrar da morte eterna. Só o Senhor pode nos dar segurança para enfrentarmos a morte, o medo da morte ou qualquer coisa do gênero. Só o Senhor pode nos trazer de fato esperança verdadeira, que vai além desse mundo e além dessa vida e do que ela pode nos proporcionar. E é por isso, irmãos, que nós precisamos de fé. E se nós precisamos de fé, a fé vem de um jeito, não é verdade? A fé não vem do nada. A fé não vem do trabalho duro. O trabalho duro é bom, mas não traz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem de intimidade com Deus, de sermos cheios do Espírito, de buscarmos isso na nossa vida constantemente, de maneira intensa e intencional. E é isso, irmãos, que nós precisamos resolver para 2023. Nos livrarmos do medo por meio da paz de Jesus. Paz que nos enche de alegria. Paz que nos leva ao chamado de proclamar o Evangelho e a alegria da salvação para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Proclamação do Evangelho que precisa nos levar a buscarmos ser cheios do Espírito. Sermos cheios do Espírito nos proporciona então amar as pessoas e vivermos uma vida de santidade. O amor de Deus, uma vida de santidade, nos leva então a buscar fé. Nos leva a construir fé. Por meio do nosso conhecimento da palavra, por meio das nossas orações, por meio daquilo que nós fazemos e por meio das nossas obras, porque afinal de contas, fé sem obras é morta. Mas eu diria o contrário também, obras sem fé são apenas obras, não vale de nada também. As duas se completam. E é preciso, irmãos, que nós busquemos acreditar em Jesus. Não deposite a sua esperança em nada além de Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Bondoso e eterno Deus, nós muitas vezes, Pai querido, fazemos muitas resoluções de ano novo, nós desejamos muita coisa e nós nos esquecemos de olhar para aquilo que o Senhor deseja para nós. E por isso, nessa manhã, Deus, nós pedimos isso, que o Senhor, Deus, possa demonstrar aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Quais são as resoluções de ano novo que o Senhor tem para nós, que o Senhor quer para nós. E que possamos entender que essas resoluções, Deus, são parte da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor continue falando conosco nesse ano de 2023, que a Tua palavra, Deus, possa nos transformar de maneira muito profunda e muito poderosa. Que o Teu Espírito haja nas nossas vidas de modo que nós possamos ser cheios do Espírito, cheios de intimidade com o Senhor. Que nós possamos conhecer o Senhor de uma maneira muito profunda,
mais do que nós já pensamos ser possível ao longo da nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, nos livrar e sermos curados do medo, da ansiedade, da depressão, da angústia e da insegurança. Que a paz do Senhor possa reinar nas nossas vidas, não aquela construída pelos homens, mas a tua, a que o Senhor constrói e estabelece de maneira eterna e perfeita. Que a alegria do Senhor, a alegria da salvação tome conta do nosso coração todos os dias da nossa vida, independente do que aconteça. Que nós possamos ser chamados pelo Senhor, Deus, e nos empenhar na proclamação do Teu Evangelho, a levarmos essa paz, essa alegria, o conhecimento do Senhor para aqueles que ainda não conhecem e ainda não podem viver isso. Que possamos, ó Deus, ter uma igreja de fato que siga o slogan dela, que seja uma igreja acolhedora, mas não acolhedora pelas mãos humanas, pela vontade humana, mas acolhedora pelo Teu amor. Que possamos apresentar para as pessoas o acolhimento do Teu amor, não o nosso. Possamos acolher as pessoas que aqui chegam, Deus, independente se elas nos agradam, se elas nos fazem ter sentimentos ruins, se as coisas que elas gostam são as mesmas que a gente, se os interesses delas são os mesmos que os nossos, se a aparência dela nos agrada ou não, independente de qualquer coisa, que nós possamos acolhê-las no amor de Jesus, no Teu amor perfeito, que não olha para a aparência, que não olha para as condições da vida, que não olha para a economia, para a vida social ou para qualquer outra coisa, mas que olha pensando em salvação, pensando em santidade, pensando em viver a comunhão, a intimidade com o Senhor, pensando em viver também cheios do Espírito, compartilhando do perdão dos pecados, do arrependimento, de caminharmos juntos rumo a construirmos uma fé íntima, intensa, intencional, profunda. Que o Senhor nos abençoe nesse novo ano de 2023. Que seja um ano cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito e cheio de fé. Que nós possamos viver um ano cheio de milagres, que nós possamos testemunhar milagres do Senhor, obras do Senhor, coisas sobrenaturais que o Senhor faça no nosso meio. Desde o perdão do pecado ao arrependimento, mas também curas sobrenaturais de enfermidades, de ansiedades, de depressão, de traumas do passado. Que a fé que o Senhor nos dá, por meio da Tua palavra, possa nos levar a uma vida íntima do Senhor, onde possamos testemunhar todos os dias desse ano um pouquinho do Teu poder. E por que não, Deus, te pedir, já que o Senhor é o Senhor, já que o Senhor é quem o Senhor é, que o Senhor possa derramar de graça de tal maneira nas nossas vidas, ó Deus, que nós possamos testemunhar esse ano grandes coisas, grandes obras e grandes milagres do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.